Olá, olá, bonsoir, bonsoir et bienvenue. Verbos de início que não têm a preposição a. Como que vai funcionar isso, gente? Alguns verbos em francês não têm a preposição a. Vou deixar aqui o verbo voir. Voir significa ver. Ele não tem a preposição a no sentido de que eu vejo algo. Não é assim, eu vejo a algo. Não tem o a. É eu vejo algo. É direto. Eu vejo alguma coisa ou eu vejo alguém. Digamos assim que é diferente daquele outro que seria téléphoner. Téléphoner a alguém. Ou parler a alguém. Esses dois últimos que eu citei, eles têm a preposição a. A gente vai estudá-los no segundo momento ainda hoje. Agora, o verbo ver, voir, é um verbo que não tem a preposição a. Ver algo ou ver alguém. Então, a respeito do C, O, D, funciona assim. Se a ação vem para mim, significa que a gente vai aplicar o me ou M apóstrofo. Por exemplo, para o verbo voir, eu posso dizer que ele vê. Para quem já conhece as conjugações, sabe aqui do que estou falando, né? Ele vê, il voit, il voit. Se a ação vem para mim, aqui nesse espaço, eu vou colocar o me. Se a ação vem para mim, se ele me vê, ele me vê, il me voit, il me voit. C'est très important. Essa ordem é importante. A ordem il me voit. Oui, não pode trocar a ordem. Ele vê ela, ele vê nós. Não, a gente vai ver a ordem certinho. Se a ação vai para você, a gente vai usar então o complemento te, ou T apóstrofo, se o verbo começar com vogal. Oui, digamos que ele te vê, il te voit. A gente vai colocar na ordem ali, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, se a ação vem para mim é me, eu. Se a ação vai para você, a te. Para ele ou ela, vai ser le para ele e lá para ela. Se começar o verbo com vogal, L apóstrofo. Então, ele vê ele. Em português, o que acontece? Você às vezes acaba falando que ele vê ele, não é? Ah, ele vê ele. Quer dizer, um vê o outro. Ele vê ele. Ou ele vê ela. Apesar de estar errado isso um pouco em português. Mas as pessoas falam. Em francês não vai ser nessa ordem. Vai ser ele o vê. Se ele vê ele, a gente vai dizer il le voit. Está vendo esse le que eu deixei desse lado? Desse lado, agora o le está ali entre o verbo. Il le voit. É a ordem correta, ele o vê. Se for ele a vê, il la voit. Il la voit. Ele o vê, ele a vê. Se a ação vem para nós, nous. Esse será o complemento. E aqui pegamos o verbo voir como exemplo, e a pessoa ele nos vê, il nous voit. Oui, vão anotando por gentileza, ele nos vê, il nous voit. Essa é a ordem, e não pode ser, por exemplo, como agora eu vou colocar ali na sequência, ó, il voit nous, ele vê nós. Ah, ele vê nós, il voit nous. Tá vendo isso que eu estou marcando agora? Il voit nous é uma estrutura que não existe, não está correto. Por isso que eu vou retirá-la daqui para que você não se confunda. Retirei, a ordem correta é essa que está aqui agora. Ó. Il nous voit. Se a ação vai para vocês, vous. Então, nessa lógica, ficaria il vous voit. Comprenez? Oui, il vous voit, marcando então essa parte do vous, porque esse é o complemento do objeto direto. Il vous voit, marquei de vermelho, seguindo a lógica. E na outra linha, se a ação vai para eles ou elas, será le. Para eles ou para ela, le, que significa, entre aspas, aí, os e as. Ou seja, ele os vê, ele vê eles os vê, il les voit. Ou ele as vê, il les voit. É o mesmo, para eles ou elas. Bom, o que temos aqui no quadro até o momento? Nessa primeira coluna, se a ação vem para mim é me, se a ação vai para você é te, se a ação vai para ele é le, para ela lá, se o verbo começasse com vogal seria L apóstrofe. Se a ação vem para nós, nous, se a ação vai para vocês, vous, se a ação vai para eles ou elas, les. C'est bien? Só vale para verbos que não têm a preposição a.
Lembre-se que estamos falando do COD, é aquilo que eu deixei para você nessa outra tela para te fazer lembrar, verbos que não têm a preposição a. Para esses verbos que não têm a preposição a, é que nós vamos usar essa tal dessa lista que está aqui para você. Hoje está invertido aqui a tela, eu tenho que ficar me testando. É aqui, ó, para verbos que não têm a preposição a. A gente vai dar muitos outros exemplos ainda. O que temos aqui no quadro? Temos os complementos do objeto direto. Para o exemplo para o verbo voar, a gente vai dar outros exemplos agora. Por quê? Temos vários verbos que não têm a preposição a. Você conhece outros verbos que não têm a preposição a? Eu vou dar um exemplo, um outro verbo como exemplo. Vou colocar aqui na tela para você o verbo comprendre. Aqui em cima, ali, comprendre. Para esse verbo comprendre, ele é um verbo que não tem a preposição a. Ou seja, eu compreendo algo. Je comprends quelque chose. Ou eu compreendo alguém. Je comprends quelqu'un. Mas não tem o a para esse verbo. Você vai ver que para muitos outros tem o a, mas para o comprendre, já vimos que para o voir não tem a, para o comprendre não tem o a, e a gente, se ele não tem a como preposição, a gente vai aplicar essa listinha que está aqui na esquerda na tela. Então, vou dar alguns exemplos aqui. Primeiro eu vou retirar, porque eu já tinha escrito. Se você já estudou a conjugação dos verbos, já sabe a conjugação do comprendre. Por exemplo, na pessoa nous comprenons, nous comprenons. Nous comprenons, nós compreendemos. Nous comprenons, d'accord? Voilà. Eu posso dizer, por exemplo, nous comprenons ce livre. Nós compreendemos este livro. Nous comprenons ce livre. Oui, voilà. Nous comprenons ce livre. Nós compreendemos este livro. Se eu quiser substituir esse livro e dizer nós o compreendemos, eu vou vir aqui na linha do ele, le, e vou colocar esse tal desse complemento le naquele espaço antes do verbo. Observe, nous comprenons. Como está? Aqui no meio, essa vai ser a posição onde está esse traço. Esse é o local na frase, onde você vai colocar aqueles complementos que a gente está aprendendo agora. É antes do verbo. Para dizer nós o compreendemos, nous le comprenons, porque ele, aqui o complemento é le, que se refere ao livro, que é ele nesse caso. Nous le comprenons, nós o compreendemos. Está implícito aqui que é nós compreendemos ele. Se pensamos no livro, sim, nós o compreendemos. Se pensássemos num filme, nós compreendemos esse filme. Ah, sim, nós o compreendemos. Nous le comprenons bien. Aí, claro, você vai continuar a tua frase na tua conversa. Nous le comprenons bien. Aqui, esse le é o tal do complemento que estamos aprendendo hoje, para quem ainda não conhece. Vamos dar o exemplo para cada uma das linhas? Oui, professeur. Vamos aqui nessa segunda linha, né? Porque a primeira seria nós me compreendemos. Aí a gente não vai falar o primeiro. O primeiro eu vou colocar um reticências porque não será aplicado. Segundo, nós te compreendemos. No, qual que é o complemento? Te. Coloca-se o te na sequência. Você vai dizer o te. Nous te comprenons. E para nós nos compreendemos. Qual que é o complemento? É nous. Coloque ali no meio do verbo. O verbo é nous comprenons. Dentre essas duas partes, coloca o outro nous, vai ficar dois nous. Nous nous comprenons. Nous nous comprenons, nós nos compreendemos. É uma ação de nós para conosco, para com nós, conosco. Oui? Nous nous comprenons. Se é uma ação de nós para com vocês, nós compreendemos vocês. Em português é nós compreendemos vocês. Em francês, nós colocamos entre o sujeito e o verbo. Já que o verbo é nous comprenons, aqui nessa parte, no meio, a gente vai colocar, então, esse complemento aqui, que é o vous, para dizer nós vos compreendemos. Nous vous comprenons. Nós vos compreendemos. Quem realiza a ação? Nós. A conjugação do verbo é comprenons, porque ela está ligada ao sujeito que realiza a ação. Não vai poder falar nous vous comprenez, conjugando o verbo para vous, porque o sujeito é nous. E esse vous é para quem a ação vai. A ação vai para vocês. Então, nous vous comprenons.
Oui? E aqui embaixo, nós compreendemos eles ou nós compreendemos elas. Em francês será dito nós os compreendemos e nós as compreendemos. Como que ficaria essa parte? Nous les comprenons. O que temos aqui? Nós os compreendemos ou nós as compreendemos. E não pode ser diferente. Não pode ser nous comprenons eux, nous comprenons elle. Não, isso que eu disse agora por último não. É o que está na tela que é o correto. E como fica a negação? A negação, ela vai ficar em volta dessa parte que eu estou sublinhando, ou seja, vai ter que pôr um ne pas em volta do tal do complemento mais o verbo. Olha eu aqui sublinhando o complemento mais verbo, estou grudando o complemento com o verbo. Então, treinando o ne pas nessa linha que agora estou mostrando aqui. Nous le comprenons bien é afirmativa. Afirmativa, nous le comprenons bien. A negativa, vamos pôr a negativa do que está em volta dessa parte que eu marquei, o risco embaixo. Nous ne le comprenons pas bien. Coloco o ne e o pas. Aqui embaixo. Nous nous comprenons. Negativa, colocando ne pas. Nous ne nous comprenons pas. Oui? Nous vous comprenons. Negativa, colocando ne pas em volta do que está com traço embaixo. Nous ne vous comprenons pas. E na última linha, nous les comprenons. Nous les comprenons. A negativa em volta do que está grifado. Nous ne les comprenons pas. É assim que é a negativa. Eu proponho então a gente escrever a negativa um pouco mais para o final da tela. Bom, é o seguinte, o verbo comprendre, ele é um verbo direto. Por que ele é um verbo direto? Porque é compreender algo ou compreender alguém. Não tem a preposição a. C'est bien? Então deixa eu voltar na outra tela. Ele faz parte então dessa COD, porque não tem a preposição a. C'est bien comme ça? Deixa eu marcar aqui de azul essa parte. É isso que a gente está vendo agora. Verbos que não têm a preposição a. E o verbo comprendre, ele é um verbo que não tem a preposição a. Então, para ele, nós vamos aplicar a nossa listinha de COD, porque é um verbo direto. Não é compreender a alguém ou compreender a alguma coisa, nem em português, nem em francês. Sendo assim, nós vamos poder aplicar isso que está aqui. Tá? Se nós te compreendemos, aplique o te. Nous te comprenons. Se nós compreendemos ele, aplique o le. Nous le comprenons. Se nós compreendemos ela, aplique o la. Nous la comprenons. Se nós compreendemos a nós mesmos, nous nous comprenons. Se nós compreendemos vocês, nous vous comprenons. Se nós compreendemos eles, nous les comprenons. Se nós compreendemos elas, nous les comprenons aussi também. Oui? Aqui, gente, eu dei exemplo com nous, mas não é. Você pode ser com qualquer uma das pessoas. Eu, tu, ele, nós, vós, eles em francês, sabe? Je comprends, tu comprends, il comprend. Nous comprenons, vous comprenez, ils comprennent. D'accord? Um exemplo prático, então, que eu posso deixar, como se imaginássemos aqui um diálogo. Deixa eu colocar aqui em cima, como se fosse um diálogo. Bom, alguém pergunta assim, vous comprenez bien cette leçon? Voyez la question. Vous comprenez bien cette leçon? Oui? A possibilidade de resposta pode ser oui. Nous comprenons bien cette leçon. Mas o que está havendo aqui nessa resposta? Está havendo uma repetição da palavra cette leçon. Na pergunta tem um cette leçon, na resposta tem um cette leçon. Para não repetir a mesma palavra, é comum e é correto em francês nós utilizarmos o que estamos aprendendo agora, aqui, nesses complementos de objeto direto. Então, para falar sobre ela, que é a lição, eu venho aqui nessa listinha, não venho na linha de eu, porque não é a lição, não sou eu,
Não venho na linha de te, porque a lição não é você, e venho na linha de ele e ela, porque a lição é ela. Por isso que eu vou escolher a palavrinha lá, que é o complemento lá, para aplicarmos nessa nossa frase. Então, a frase que está aqui, nous comprenons bien cette leçon, eu vou colocar nesse espaço aqui, que eu coloquei um traço, aquilo que eu acabei de mostrar para você, que é essa partezinha do lá, do complemento do lá, colocar naquela tela lá, antes do verbo, naquele espaço onde tem o traço. Vous voyez? Então, agora a gente vai colocar o lá aqui, que é o tal do complemento, o conteúdo novo que eu estou mostrando para vocês, dizendo que nós a compreendemos, nous la comprenons bien. E retiro o cette leçon, porque o cette leçon está representado por essa parte aqui que é o lá. Sim, nós a compreendemos bem. A pergunta, um exemplo, vous comprenez bien cette leçon? Oui, nous la comprenons très bien. E uma negativa, como vocês perguntaram, a negativa eu coloco em volta do la comprenons. Aqui em volta disso, que agora eu vou pintar de azul, em volta desse la comprenons eu coloco ne ou pas e digo assim, non, nous ne, aí eu coloco o que está de azul, la comprenons, pas, que eu fecho a negação, ne ou pas, nous ne la comprenons pas bien. Ah, não, nous ne la comprenons pas bien, nós não a compreendemos bem. Tá, eu me lembrei de outros verbos agora que eu gostaria de aplicar. Olha esse outro verbo que eu quero mostrar para vocês. É o verbo aimer. Para ele, nós vamos aplicar o COD? Vamos. Por quê? Porque ele é um verbo que não tem a preposição a. Como a gente viu anteriormente, aqui embaixo, ó, verbos que não têm a preposição a, para esses a gente aplica essa listinha aqui do COD. Aimer. Aimer é gostar e amar em francês. Aimer alguém é direto. Aimer alguma coisa é direto em francês. Aimer quelqu'un ou aimer quelque chose. Então, para ele, a gente vai aplicar essa lista. Por exemplo, vou aqui conjugar o j'aime, como se fosse a pessoa eu. Ó, eu gosto, j'aime. Tá vendo aqui em cima? Ó? J'aime, tá em maiúsculo ali para você. Agora, se eu quero dizer que eu amo, eu gosto, utilizando esses complementos, eu vou ter que colocar nesse espaço ali, entre o sujeito e o verbo, algum daqueles para quem a ação vai. Você vai entender certinho. Se a ação vai para mim, eu vou dizer je m'aime. Eu me amo, ou eu gosto de mim. Je m'aime. Tá? É normal. Se a ação vai para você, je t'aime. Essa é aquela frase romântica. Eu te amo. Je t'aime, mon amour. E eu posso dizer que eu amo você dizendo assim, j'aime toi? Quem acredita que eu posso dizer j'aime toi? Que há essa variação e que ela está correta? Você acredita que está correto isso? Não, c'est pas correto. Aqui em português nós dizemos eu amo você. Em francês tem que ser eu te amo. Então, o j'aime toi eu vou retirar, mesmo que fosse eu amo ela, j'aime ela. Ah, não, c'est pas bien. Eu vou retirar essa parte para que você não se confunda. O correto tem que ser essa daqui, je t'aime. Eu te amo. Oui? Agora aqui, se eu o amo, ou se eu a amo, eu vou utilizar o L apóstrofo, porque agora o verbo começa com vogal. Eu não vou usar mais o le nem o la. Esse L apóstrofo está aqui quando o verbo começa com vogal, que é o caso do aime, que na escrita começa com A. Je l'aime, eu o amo ou eu a amo. E é o contexto que vai te fazer entender, vai fazer outra pessoa entender do que estou falando, tá? E na linha de baixo, eu vos amo. Je vous aime. A ação vai para você, je vous aime. Oui? E aqui embaixo a ação vai para eles ou elas, ou seja, eu os amo ou eu as amo, je les aime. C'est bien? A conjugação do verbo é sempre aime, termina com e, porque o sujeito é je. Não muda. O que muda é essa parte aqui dentro, que agora estou sinalizando de vermelho,
que é o complemento do objeto direto, a tal do conteúdo. O verbo em si não vai mudar a conjugação, a gente só vai acrescentar. Você que já conhece a conjugação dos verbos, porque já aprendeu ou já assistiu minhas lives anteriores, você vai manter a conjugação dos verbos. O que estamos alterando hoje é a nossa novidade, para quem ainda não conhece, são os complementos de objeto. Eu quero mostrar para você agora, eu vou retirar aqui o verbo aimer, mas você já vai saber que o aimer não tem preposição, e se você vai usar os complementos para ele, você vai escolher esses complementos que estão aqui na nossa esquerda, que são os complementos de objeto direto. Você se lembra de mais algum verbo que não tem a preposição a? Pense em alguns verbos e verifique mentalmente se eles têm a preposição a. Se você vai expor o nome da pessoa, agora na segunda linha ali que eu estou mostrando, tá? Deixa eu marcar de verde. Se você vai dizer o nome da pessoa, aí você tem que dizer j'aime tal pessoa. Aí está corretíssimo. J'aime Marie, por exemplo. Eu amo a Maria. J'aime Marie, não tem problema. Ou eu amo Pierre. J'aime Pierre. Nessa ordem está correto falar o nome da pessoa depois. Vous comprenez? Ou se você vai dizer um possessivo. J'aime ma famille. Famille. Corretíssimo. J'aime mes enfants. Tudo isso que eu estou colocando agora está correto, você está expondo. Aí está na ordem certa. Mas para cada um desses, você pode utilizar o complemento de objeto. Certo? Então, para isso, a gente vai usar agora a nossa outra tela para dar os exemplos, para que fique bem claro para você. Se eu amo a Maria, j'aime Marie. Tá correto? Tá. J'aime e o nome da pessoa, Marie. J'aime Marie. Mas, se eu estou falando sobre ela e a outra pessoa já sabe de quem eu estou falando, eu posso dizer que je l'aime. Eu a amo. E esse L apóstrofo é o nosso complemento do objeto direto e representa Marie nessa conversa, imaginando essa conversa, vous comprenez? Se eu digo que eu amo o Pierre, j'aime Pierre, oui, j'aime Pierre. Eu posso dizer je l'aime. É a mesma escrita do anterior. Eu o amo. Se a outra pessoa já sabe de quem estou falando, eu posso substituir de quem estou falando. Vous comprenez? J'aime mes enfants. Eu amo meus filhos, né? No sentido assim, enfant é filhos, né? Minhas crianças, meus filhos. Aí eu posso dizer que eu os amo, je les aime. Se o assunto já for mes enfants, na minha conversa eu não vou ficar falando mes enfants, mes enfants, mes enfants. Eu vou substituir pelo complemento do objeto direto. Eu os amo. Je les aime. Sem o S, assim. Vous comprenez? Então, não é sempre que você vai usar o complemento do objeto direto, é só quando você não vai expor o nome, porque a outra pessoa já sabe do que você está falando. Já sabe que estou falando da Marie, substituo ela, je l'aime. Já sabe que estou falando do Pierre, eu o amo, je l'aime, a pessoa já sabe que estou falando dele. Se, por exemplo, estou falando dos meus filhos, mes enfants, eu os amo, je les aime, porque a pessoa já sabe que estou falando de mes enfants. Vous comprenez? Anote então esses exemplos, porque isso vai te fazer toda a diferença. D'accord? Até o momento estamos falando de verbos que não têm a preposição a. Para esses verbos que não têm a preposição a, a gente vai aplicar essa listinha que está aqui na tela no quadro verde. O finir, que é o outro verbo que vocês disseram, terminar, acabar, finir. Também não tem a preposição a, então está corretíssimo o verbo finir. O aller a gente não vai aplicar aqui nesse conteúdo, porque ele terá um complemento específico que é o verbo y, para o verbo aller quando ele se referir a lugares. E o verbo aller, ele pode ter a preposição a. Eu vou a tal lugar, je vais a blá blá blá. Então o aller não faz parte desses verbos aqui de COD. Eu vou retirar o aller daqui para que você não se confunda. O verbo faire. Quem faz, faz algo. Faire. Para o verbo faire, vamos aplicar sim qualquer um dessas listas, de acordo com o que eu quero dizer. Os três não têm a preposição a, sem preposição a. Deixa eu colocar aqui, ó. Sem a preposição a.
Não tem a preposição a. Para avoir, não tem. Finir, não tem. E o faire, não tem. Como que você sabe que não tem a preposição a? Da seguinte maneira. Eu tenho a algo ou eu tenho algo? Eu tenho algo, não tenho a. Finir. Je finis, eu termino. Je finis alguma coisa ou je finis a alguma coisa? Opa, não tenho a. É je finis quelque chose, sem o a. O faire, tem o a ou não tem o a? Je fais, eu faço. Je fais a alguma coisa ou je fais quelque chose, sem o a? Opa, é sem o a. Então eu sei que esses três não têm a preposição a. Para eles eu poderei aplicar, então, aqui alguns desses complementos. Voyez? Vamos dar alguns exemplos. Na linha de ele. Tá? Se eu quero falar que eu o tenho. Você tem o material? Sim, eu o tenho. Je l'ai. Vou colocar em minúsculo. Je l'ai, o verbo é je, e antes do verbo eu coloco o L apóstrofo, que é esse aqui, para dizer que eu o tenho ou eu a tenho. Finir. Você termina este trabalho? Oui, je l'ai fini. Je le finis, eu o termino. Você termina este trabalho? Je le finis, oui. Eu o termino. Vous finissez cette activité? Vous finissez cette activité? Agora é feminino. Cette activité. Oui, je la finis. Eu a termino. Je la finis. Vous comprenez? Tem que fazer sentido, é claro. Não vai utilizar para pronomes que não fazem sentido na tua conversa. Tem que ser, tá? Aqui na linha de eles ou elas, por exemplo, eu posso dizer assim, vous allez faire ces activités? Vous allez faire ces activités? Oui. Nous allons les faire. Nós vamos fazê-las. Nous allons les faire, o que é o complemento do objeto direto, les. Vocês vão fazer as atividades? Vous allez faire les activités? Oui, nous allons les faire. Ou non, nous n'allons pas le faire. Nous n'allons pas le faire. Olha que bonito. Nous n'allons pas le faire. Nós não vamos fazê-los ou nós não vamos fazê-las. Essa parte é COD para verbos sem a preposição a. É muito importante você deixar bem frisado aí nas suas anotações. Circule, marque, grife e pinte igual eu pinto aqui na tela para vocês, tá? J'aime mon ami Pierre. Eu gosto do meu amigo Pierre, tá? Mas se eu vou me declarar a ele a amizade, se eu vou me declarar, dizer assim, eu gosto da tua amizade, aí eu posso falar que j'aime ton amitié, mon ami. Falando para ele, eu amo a tua amizade, eu gosto da tua amizade, meu amigo. J'aime ton amitié, mon ami. Aí já não é mais o contexto romântico, é um contexto amical, amigável, amical. Je t'apprécie énormément, mon ami. Eu te aprecio enormemente, meu amigo. Je t'apprécie énormément, mon ami. Aqui é mais indicado você falar eu te aprecio do que você dizer eu te amo, je t'aime, mon ami. Se falar je t'aime, automaticamente vai ser um contexto romântico, que é usado entre casais e também entre membros da família. Amor de pai para filhos, filhos para pais, irmão para irmão, né? Aí je t'aime é um amor forte. Agora, para um amigo, nós dizemos je t'apprécie, mon ami. Eu te aprecio, meu amigo. Ou seja, eu valorizo a tua amizade, eu te aprecio. Ou eu gosto da tua amizade. J'aime ton amitié, mon ami. Ou j'aime ta compagnie. Eu gosto da tua companhia. J'aime ta compagnie, mon ami. Aí já pode até tirar o mon ami aqui da frente, que a pessoa já entende que se é para um amigo que você está dizendo, aí é assuntos de amizade. D'accord? Voilà. Merci de votre participation. Bisous. Pratiquem, deixem nos comentários.